Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Tira Dúvidas do projeto Conquistar. Eu sou a professora Jucimara Brito, ministrante do componente de Educação Física. É isso mesmo, Educação Física também consta aí nos vestibulares. Vamos ver então qual será a nossa aula? Muito bem, aula 16, Educação Física, Corpo em Movimento, um passeio pelas aulas de ginástica. E o nosso objeto de conhecimento, ginásticas. Vamos então à nossa dúvida? Observem a nossa dúvida. O que é ginástica e como ela pode contribuir para a promoção da saúde e bem-estar na sociedade atual? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e daqui a pouquinho a gente retorna. E aí, conseguiram responder a dúvida? Ainda não? Não se preocupem, porque nesta aula nós iremos aí responder tudo relacionado à ginástica. E eu quero começar essa aula falando para vocês um pouquinho sobre a origem da palavra ginástica. Vamos lá, então, descobrir o que significa? Então, observem aí. A palavra ginástica vem do grego gymnasium, que tem por tradução aproximada treinar e, em sentido literal, significa exercitar-se nu. A forma como os gregos praticavam os exercícios. Então, mais uma vez, pode ser treinar ou exercitar-se nu, certo? Mas o que seria a ginástica? Vamos observar aí. A ginástica é uma prática corporal que envolve aspectos físicos como flexibilidade, coordenação motora e força. Ela pode ser competitiva, caracterizada como esporte, e não competitiva, como, por exemplo, os exercícios físicos em prol da saúde e do bem-estar. E assim como qualquer modalidade, a ginástica ela tem a sua própria história. Vamos ver aí como foi que ela evoluiu durante todo esse tempo? Vamos lá. Então, observem aí. A ginástica é muito antiga e remonta aos tempos da Grécia Antiga, onde os gregos praticavam vários exercícios físicos como forma de cultuar o corpo e se preparar para a guerra. Mas não foi apenas só na Grécia Antiga, né, que ela se fez presente. Ela também se desenvolveu em outras civilizações antigas, como a China, a Índia e o Egito, onde se praticavam exercícios que envolviam equilíbrio, força, flexibilidade e resistência. Usando materiais como pesos e lanças, essas práticas tinham objetivos religiosos, militares ou terapêuticos. Prosseguindo um pouco na história, a gente chega ali na Idade Média. E o que será que aconteceu na Idade Média com a ginástica? Observem. Na Idade Média, a ginástica perdeu espaço na Europa. Sabe por quê? Porque o corpo era visto como algo pecaminoso pela Igreja Católica. E aí basta a gente lembrar, né? Se lá no início, na sua origem, né, ela servia ali para cultuar o corpo, é lógico que nesse momento ela estava sendo vista como algo pecaminoso. Só que a história da ginástica não termina aí. Passado um pouco mais na história, a gente chega lá na Idade Moderna e observem o que aconteceu. Lá na Idade Moderna, a ginástica voltou a ser valorizada como uma forma de educação física e moral. E foi nesse período que surgiram as primeiras escolas de ginástica na Europa, especialmente na Alemanha, na Suécia e na França.
E cada uma dessas escolas tinham os próprios métodos, aparelhos e objetivos. Tá? E aí eu vou apresentar para vocês um pouquinho das características de cada uma dessas escolas, começando pela escola alemã. Nessa escola, né, que foi criada por Friedrich Ludwig Jahn, ela enfatizava a força e o patriotismo. Já na escola sueca, criada por Pierre-Henri Ling, priorizava a saúde e a higiene. E lá na escola francesa, criada por Francisco Amorós, ela apresentava, além do caráter moral e patriótico, uma preocupação com o desenvolvimento social. Então, observem aí, né, que a ginástica ela veio sofrendo aí vários desdobramentos até chegar nos dias atuais. E será que o seu significado é o mesmo, o seu objetivo é o mesmo, ou ele continua tendo as mesmas características do passado? Vamos verificar agora. Então, olha só, o objetivo principal hoje da ginástica é promover a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Estas modalidades incluem a ginástica de condicionamento físico e a ginástica de conscientização corporal, dentre várias outras ginásticas. Nesta aula, eu quero apresentar para vocês 3 tipos de ginásticas. Observem aí. Nós temos aí a ginástica geral, a ginástica de condicionamento físico e a ginástica de conscientização corporal. E aí, qual será a diferença delas, entre elas, já que elas têm, né, ali o mesmo conceito? Vamos ver agora, vamos lá? E aí a gente começa falando sobre a ginástica geral, que pelo nome já dá para a gente entender que vai envolver aí vários elementos dos vários tipos e estilos de ginástica. Segundo a BNCC, a ginástica geral, também conhecida como ginástica para todos, reúne as práticas corporais que têm como elemento organizador a exploração das possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo, a interação social, o compartilhamento do aprendizado e a não competitividade, certo? Então, a ginástica geral, ela vai ter aí todos esses elementos presentes na sua prática. Falando um pouco mais desse tipo de ginástica, ela pode ser constituída de exercícios no solo, no ar, que são os saltos, né? Em aparelhos como trapézio, corda, fita elástica. Pode ser também feita de maneira individual ou coletiva e vai combinar um conjunto bem variado de piruetas, rolamentos, paradas de mão, pontes, pirâmides humanas e etc., tá? Integram também essa prática os denominados jogos de malabar ou malabarismo. Então, já deu para a gente perceber aí que tem uma grande quantidade de exercícios diferenciados, certo? Prosseguindo um pouco, vamos ver aí mais algumas características da ginástica geral. Ela contempla todos os movimentos presentes nas diferentes ginásticas. Além disso, pode englobar outros elementos da cultura corporal de movimento, como a dança, as atividades circenses, entre outros. Outra característica, considera as características dos indivíduos que estão praticando, encorajando as particularidades de cada um, contribuindo para a integração social dos participantes. E esse parágrafo vem reafirmar e afirmar o que foi dito no início, né? Que é uma ginástica para todos, então todo mundo pode praticar. Outra característica, modalidade inclusiva e diversificada, que visa proporcionar uma experiência completa de movimento, promovendo o desenvolvimento físico, social e cultural dos seus praticantes. E agora eu quero mostrar para vocês uma imagem, né, de um dos grupos que praticam a ginástica para todos. Vejam aí. Observem. Então, são várias pessoas, né, juntos fazendo aí as acrobacias e todos os elementos que envolvem a ginástica para todos ou ginástica geral, certo? Prosseguindo, eu quero apresentar outra ginástica para vocês, que é a ginástica de condicionamento físico. Quando a gente fala sobre o físico, a gente já imagina ali trabalho, né, com o corpo. Então, olha só, são práticas corporais que buscam de forma planejada e organizada
a melhoria ou a manutenção do condicionamento físico, tanto de pessoas normais quanto de atletas, ou seja, tanto as pessoas que não são atletas como as que são atletas. E assim como a ginástica geral, a de condicionamento físico também possui as suas próprias características. Observem, indicada para a manutenção de boa forma e do bom desempenho das funções orgânicas, então todo mundo que quer manter aí a sua saúde em dias, ginástica de condicionamento físico, tá? Pode ser praticada em academias ou na forma de atividade física livre. Além disso, ela conta com uma variedade de exercícios, como exercícios aeróbicos, que são as corridas, os saltos, o step, né? Nós temos exercícios de resistência, como levantamento de peso, treinamento com elástico. Nós temos exercícios de flexibilidade, que vai contar ali com os alongamentos, e exercícios de coordenação, como sequências coreografadas. Então, nós temos aí vários estilos dentro da ginástica de condicionamento físico. E eu quero apresentar para vocês 3. Olha só, nós temos o jump, o step e a zumba. Todas elas envolvendo muito a questão do movimento corporal, misturado aí com a música. Então, é bem bacana e bem interessante para aquelas pessoas que procuram aí um estilo de atividade diferenciado, certo? Observem aqui que cada uma delas, né, tem as suas características e ali, nas 2 primeiras, tem o uso de aparelhos. No jump nós temos um mini trampolim e no step nós temos uma plataforma que é tipo um degrau. E aqui nós temos aqui a música, o ritmo, o movimento, certo? Muito bem. Agora eu quero que vocês conheçam um pouco da ginástica de conscientização corporal. Vamos ver aí a sua definição? É uma abordagem da ginástica que se concentra na consciência e conexão entre o corpo e a mente. Essa vertente da ginástica busca promover o entendimento e o controle dos movimentos corporais, melhorar a sua postura, a sua flexibilidade, a coordenação e a consciência espacial, também, né, a consciência corporal. Como vocês viram, é uma conexão do corpo com a mente. E ela também tem as suas próprias características. Vamos ver? Geralmente vão envolver movimentos suaves, controlados e fluidos, tá? Possui aí uma maior conexão com o corpo, aumentando a consciência das sensações corporais e vai promover um senso de equilíbrio e bem-estar. Então, quando você se propõe a fazer, né, essa ginástica de conscientização corporal, você vai perceber que com o passar do tempo você vai ter uma conexão melhor entre corpo e mente, você vai saber exatamente que movimento e que músculos estão envolvidos naquele movimento, tá? Outra característica, pode ser praticada por pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico. E aí eu trouxe para vocês 2 exemplos. O primeiro é o nosso Pilates, né? Que é uma abordagem que combina exercícios de fortalecimento, alongamento e controle, visando o desenvolvimento do equilíbrio, flexibilidade e consciência corporal. Observem aí a imagem, tem os aparelhos também, tá? Outro exemplo, yoga, né, que é uma prática milenar que combina posturas corporais, técnicas de treinamento e meditação, promovendo equilíbrio, relaxamento e harmonia entre o corpo e a mente. E é claro que todos esses tipos de ginástica trazem benefícios para os seus praticantes. Vamos ver alguns? A ginástica ela pode trazer benefícios físicos, mentais e sociais para quem a pratica, além de contribuir para o desenvolvimento cultural e histórico da humanidade. Alguns desses benefícios são: tonifica os músculos, auxilia no processo de emagrecimento, melhora a postura, melhora a resistência física, reduz os sintomas de estresse e depressão, melhora a capacidade cognitiva, possibilita a socialização, dentre vários outros benefícios. E para vocês visualizarem melhor cada tipo de ginástica, observem o vídeo a seguir.
Muito bem, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esse mundo da ginástica. Vamos para o nosso checklist? Vamos relembrar tudo que nós vimos nesta aula. Então, vamos iniciar ali pela origem e história da ginástica. Então, lá na sua origem, nós vimos que a palavra ginástica vem do grego, né, que tem por tradução aproximada o ato de treinar. E em sentido literal, significa exercitar-se nu, que era a forma como os gregos praticavam, né, os exercícios naquele tempo. Durante a história, nós vimos também que a ginástica, ora ela era vista com bons olhos e outra hora não, né? Lá na Idade Média, ela foi vista como algo pecaminoso pela Igreja Católica. Mas já passando com um tempo, lá na Idade Moderna, ela já foi aceita novamente em sociedade e foi a partir daí que surgiram o quê? As escolas. E aí nós vimos que tem a escola alemã, a escola sueca, a escola francesa, e que cada uma delas tem ali as suas características, certo? Passando um pouquinho mais, nós vimos a respeito do conceito de ginástica, que é uma prática corporal que envolve aspectos físicos como flexibilidade, coordenação motora e força, certo? Nós vimos também no seu conceito que a ginástica ela pode ser classificada como competitiva e não competitiva, né? E que ambos estão ali como exercício físico em prol da saúde e do bem-estar. Como vocês viram, existem vários tipos de modalidades, estilos, e para essa aula eu apresentei para vocês 3. E eu iniciei ali pela ginástica geral, né? Que tem, como o nome já diz, vai envolver aí vários elementos de vários estilos de ginástica. Então, a ginástica geral também pode ser conhecida como ginástica para todos, e ela vai reunir as práticas corporais que têm como elemento organizador a exploração das possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo, dentre outros elementos, tá? Prosseguindo, eu falei para vocês também a respeito da ginástica de condicionamento físico, que são práticas corporais que buscam de forma planejada e organizada a melhoria e manutenção do condicionamento físico, certo? E eu apresentei alguns exemplos para vocês, como step, jump, zumba, mas também tem a musculação, dentre vários outros. Prosseguindo, eu apresentei para vocês a ginástica de conscientização corporal, que pelo nome já vai envolver aí a questão da consciência do nosso próprio corpo, ou seja, ela vai nos ajudar a ter uma conexão maior entre corpo e mente, né? E vai melhorar a nossa postura, a nossa flexibilidade, coordenação, consciência do nosso corpo em relação ao espaço também. E como exemplo, eu apresentei para vocês o Pilates e Yoga. Prosseguindo na aula, nós vimos também os benefícios adquiridos pela prática de ginástica, que são inúmeros, né? Muito bem, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais a respeito da ginástica. Vamos agora para a nossa dica. Para este momento, eu trouxe 2 dicas para vocês. Então, anotem aí. A nossa primeira dica é: pesquise sobre a história da ginástica em diferentes culturas e como ela evoluiu ao longo do tempo. Como vocês viram, né, com o passar do tempo, em momentos ela era esquecida, ela era reprovada, em outros momentos ela voltou a fazer parte ali de uma atividade, né, da sociedade. Então, pesquisem um pouco mais. Como será que a ginástica se desenvolveu aqui no Brasil? A partir de que momento? De que ano? Certo? Estude as diferentes vertentes da ginástica, bem como suas modalidades. Vocês viram aí que existem
vários tipos, vários estilos, cada um com as suas próprias características. Na aula, eu apresentei só 3, né, para vocês, e existem várias. Lembrem-se lá das competitivas, tem algumas aí para vocês pesquisarem, tá? Entenda como a ginástica pode ser praticada, tanto na questão do lazer, quanto na questão, né, do treino mesmo específico, tá? Do alto rendimento, tá? Então, pesquisem como ela pode ser feita. Será que é só individual ou pode ser em grupo também? E que local? Academia, parque, clube ou em casa? Então, pesquisem sobre isso, tá? Discuta sobre a importância da ginástica como uma atividade culturalmente enraizada e como uma forma de recreação e diversão. Então, como será que a ginástica é vista, né, nesse momento? Então, pesquisem um pouco mais de como a ginástica vem evoluindo e em que espaços ela se encontra, certo? A nossa dica 2 é a seguinte: estude os efeitos positivos da ginástica no corpo, como, por exemplo, o desenvolvimento das capacidades físicas, como força, flexibilidade, coordenação motora, resistência, dentre outras capacidades físicas, tá bom? E aí eu quero que vocês também citem, enumerem outros benefícios que a ginástica traz para o nosso corpo. Nós vimos ali que ela melhora a nossa postura, ela melhora a nossa disposição física, ela auxilia no processo de emagrecimento, dentre outros efeitos. E quais serão esses outros efeitos? Será que a ginástica ela só melhora a questão física ou ela também vai melhorar a questão emocional? A social, será que ela serve para socializar pessoas? Então pesquisem, certo? E aprendam cada vez mais sobre a ginástica. Muito bem, vamos agora para o nosso encerramento. Muito bem, alunos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vejam e revejam quantas vezes forem necessários e aprofundem mais o conhecimento de vocês a respeito da ginástica. E não esqueçam de nos seguir na nossa rede social, @Centro de Mídias _AM, e nos marquem também com hashtag Projeto Conquistar Seducan, tudo juntinho, certo? Muito bem, até mais!